Bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra. Vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina, Administradores Fiéis à Espera do Mestre. A lição 3, ela tem o tema O Pacto do Dízimo. E eu te convido a se inscrever no canal, te convido a curtir, a compartilhar e a ativar o sininho para receber a notificação das próximas mensagens. O texto central está no livro de Malaquias, capítulo 10, 3, verso 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. A lição de sábado nos traz dois exemplos de fidelidade, de devolução do dízimo. Um é de Abraão e o outro é Moisés ensinando o povo a ser fiel na terra prometida. A primeira história está em Gênesis capítulo 14 e conta a história de Abraão tendo retornado de uma missão bem-sucedida, da missão de resgate dos habitantes da cidade de Sodoma. E quando Abraão volta com os habitantes, com todos os despojos da guerra, vem ao seu encontro o rei de Sodoma e lhe oferece os despojos e Abraão recusa. Mas um outro personagem vem ao encontro de Abraão e este personagem traz pão e vinho. Quem era ele? Melquisedeque, rei de Salém. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era um representante de Cristo aqui na terra. Ele era uma testemunha do Senhor. E Abraão, então, devolve o dízimo. Nós aprendemos que, assim como Abraão, Melquisedeque, nós somos testemunhas de Jesus aqui na terra. Nós somos representantes do céu aqui na terra. E nós precisamos também obedecer às ordens que o nosso Deus nos faz em relação a este assunto. O que tudo isso significa para nós hoje? A lição de domingo tem o título O dízimo equivale a um décimo. Então aqui o título já está esclarecendo. Qual o significado da palavra dízimo? O dicionário define como uma décima parte de algo, ou seja, 10%. Nós não pagamos o dízimo. Tem pessoas que dizem, eu vou pagar o dízimo. Nós não pagamos, nós devolvemos, porque tudo pertence a Deus. E o que Deus nos pede é 10%. Nós aprendemos que o dízimo é santo e também pertence a Deus. E que o dízimo é o testemunho mínimo do compromisso do cristão com Deus da aliança. A lição fala ainda aqui de Abraão, a história de Melquisedeque que nós já vimos, e também traz o exemplo de Jacó. Que Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, ele tem ali, quando vai dormir, à noite ele tem um sonho, e neste sonho uma escada desce do céu até a terra, e nesta escada anjos sobem e descem, e no topo da escada estava Deus. Deus prometeu a Jacó que daria aquela terra como herança para ele, que supriria as suas necessidades, que seria com ele na sua viagem, na sua jornada. E em gratidão, Jacó diz para Deus que de tudo que Deus lhe desse, ele lhe devolveria o dízimo. Nós aprendemos ainda que o dízimo, ele remonta aos dias de Adão. Então, ele não se originou com os hebreus. Nós aprendemos que tudo que é bom, que nós possuímos, é um empréstimo que Deus fez para nós, porque nós somos os seus administradores. E Deus ainda nos diz que na mesma proporção em que ele nos dá os recursos, os seus bens, nós devemos restituir a Deus fielmente a 10ª parte de todos os nossos ganhos. O sistema de dízimo, ele tem a sua origem em Deus. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Nós aprendemos ainda que faz parte do trabalho de quem ensina a Bíblia, de quem estuda a Bíblia com alguém, instruir os seus alunos, instruir as pessoas que estão estudando a Bíblia a serem fiéis na devolução dos dízimos também. Os dízimos, assim como o sábado, eles têm uma relação muito próxima. O dízimo são do Senhor. O 7º dia é o sábado do Senhor, nosso Deus. Deus reservou uma parte especial do nosso tempo e de nossos recursos e nós não podemos, sem culpa, usar tanto um, que é o tempo, que é o sábado, quanto o outro, que é o dízimo, para servir aos nossos próprios interesses. Os dízimos são do Senhor, não é para ser usado em nossos interesses. O santo sábado é do Senhor.
nós não podemos fazer coisas do nosso interesse também neste dia. E a lição de segunda-feira tem o título Onde fica a casa do tesouro? É uma lição muito linda, que nos traz orientações profundas. E Malaquias 3,10 diz que nós devemos levar o dízimo para a casa do tesouro, que é a casa de Deus. No Antigo Testamento, o povo andando ali pelo deserto tinha um santuário móvel. Então, eles levavam o seu dízimo para o santuário. E depois, quando eles foram estabelecidos na terra prometida, eles levaram primeiramente para Siló e depois para o templo em Jerusalém. Que princípio nós podemos tirar desses versos de Deuteronômio, que tem aqui na lição, que fala também que nós devemos levar os nossos dízimos para a casa de Deus? Nós aprendemos que Deus designou um lugar onde nós devemos levar os dízimos e ofertas. E que nós devemos obedecer a essa ordem divina. Tem pessoas que não levam o dízimo para a igreja porque desconfiam do uso do dízimo, do que vão fazer com o dízimo. Tem pessoas que pensam que o dízimo é para comprar cestas básicas, é para ajudar a construir igreja, e dízimo não é para essa finalidade. O dízimo é para o sustento das pessoas que vivem do ministério de pregar o evangelho. Então, Deus designou um lugar para levar o dízimo, que é a casa do tesouro, que é a sua igreja. E na igreja adventista, a casa do tesouro, primeiramente, é a igreja, e da igreja vai para a associação, para as uniões, para as missões, e eles distribuem esse dízimo conforme as necessidades, da missão de pagar os obreiros, os pastores, quem vive da pregação do evangelho. Então, é um sistema que nós devemos dar crédito, porque são homens que Deus colocou para esse fim. Existem os tesoureiros locais e eles encaminham este dízimo, então, para as tesourarias das associações. E nós devemos simplesmente cumprir o chamado de Deus, obedecendo a sua ordem de levar o dízimo à casa do tesouro. Já não é mais nossa responsabilidade o que será feito com eles, mas o nosso dever de servo de Deus, de mordomos fiéis, é devolver a Deus os 10%, entregando diretamente na igreja, na casa do tesouro. Há pessoas que fazem a transferência bancária, mas a conta é da igreja. Então, está indo para onde? Para a casa do tesouro, para a igreja. Nós vimos também que, se nós retermos os dízimos, nós estaremos trazendo desonra a Deus e prejuízo na pregação do evangelho. Porque a obra de evangelização do mundo tem sido grandemente atrasada pelo egoísmo pessoal, pelo fato de não se devolver a Deus o que pertence a Ele, entregando ainda na casa do tesouro. Milhares de pessoas estão perecendo no pecado porque falta meios para que a proclamação do evangelho, da palavra da verdade aconteça. Existem pessoas dispostas a irem pregar, mas também como eles pregarão, como eles irão ser sustentados se não tiverem os recursos? Existem muitas pessoas no mundo almejando escutar a palavra de Deus. Vamos ser fiéis na devolução e na entrega do dízimo do Senhor na sua casa, na casa do tesouro. Todo aquele que para seu próprio uso apropria-se da parte que Deus tem reservado está demonstrando seu mordomo infiel. A doação deve ser planejada, regular, sistemática. Nós não devemos devolver a Deus os 10% ou as ofertas por impulso. Nós devemos planejar. Examine cada um as suas rendas regularmente. Está sendo você fiel na devolução daquilo que pertence a Deus? O dízimo de toda a nossa renda é do Senhor, não é nossa. E a lição de terça-feira fala sobre o propósito do dízimo. O dízimo dele deve ser usado para sustentar o ministério evangélico. Está lá em Levítico 27:30. No Antigo Testamento, a tribo de Levi era a força ministerial. Eles eram sustentados pelos dízimos dos outros e eles também devolviam os dízimos. Atos 20:35 nos diz que é mais abençoado dar do que receber. O que essa mensagem nos traz com relação aos dízimos? É que nós trabalhamos
para socorrer os outros espiritualmente. Quando nós devolvemos os 10%, nós estamos socorrendo outras pessoas espiritualmente. Por quê? Porque ministros do Evangelho estão sendo pagos para levar a palavra de salvação a essas pessoas. Nós também trabalhamos materialmente como administradores para socorrer os outros. De que forma? Os 90% que ficam conosco, nós devemos administrar com sabedoria, porque nós precisamos continuar sendo mãos ajudadoras. Através de uma doação de uma cesta básica, através da compra do medicamento para uma pessoa necessitada, através de uma roupa para alguém que precisa, através de uma consulta, de um exame, nós, com esses 90%, devemos gerenciar para suprir as nossas necessidades e a do nosso semelhante também. Qual a importância da devolução do dízimo para a nossa vida? Que importância tem nós devolvermos o dízimo para a nossa vida? Primeiro, estabelece uma relação de confiança com Deus. Segundo, é um ato de fé que exige fé e uma fé crescente. Terceiro, desenvolve confiança na providência, no poder e no amor de Deus. Nós cremos que todas as nossas necessidades Deus supre e continuará suprindo. Você já experimentou a verdade de devolver, de sentir na sua vida a experiência dessas janelas do céu derramando bênção sobre a sua vida? Nós aprendemos que Deus, Ele nos chama para devolver o dízimo, e não só o dízimo, mas as ofertas também. Que nós tenhamos um espírito de liberalidade, que nós venhamos a devolver a Deus com alegria aquilo que lhe pertence, porque por esse sistema outras pessoas são beneficiadas. Nós aprendemos que nos bens que Deus nos fez seus administradores e os bens que Ele colocou em nossas mãos são os meios que Ele proveu para a propagação do Evangelho. Aquele que se mostra infiel não confia no poder do Senhor. Tenhamos alegria e gratidão no coração ao devolver o que pertence a Deus, que são os dízimos e as ofertas. Quando nós damos, nós somos também beneficiados. Nós precisamos compreender que na obra da salvação, nós devemos cultivar a abnegação e a beneficência. A abnegação no tempo para ajudar o nosso próximo, no recursos também para ajudar o nosso próximo, porque o tempo que nós temos, os bens que nós temos, todos pertencem ao nosso Deus. Então, a lição de quarta sobre o dízimo, sobre o lucro bruto ou líquido. Eu vou devolver o dízimo do quê? Do lucro, do bruto ou do líquido? A lição nos traz aqui que a história aqui da viúva de Sarepta, né? Mas antes disso, nós vamos estar trazendo aqui uma explicação simples de como nós devolvermos o nosso dízimo a Deus. Se você é funcionário, tem uma renda fixa, ou se você é autônomo e precisa pagar despesas, funcionários e outras despesas que requer, né, do seu ganho, né? Vamos supor que o seu salário seja de R$1.000. Com os descontos, você recebe 800. E aí você vai se perguntar, eu vou devolver o dízimo dos R$1.000 ou dos 800? Quanto é o seu salário que Deus lhe deu ao todo? R$1.000. Então, você vai devolver o dízimo destes R$1.000. Ah, mas eu não tenho um emprego fixo, eu sou autônomo. Eu pago funcionário, eu faço compra de mercadorias, e aí você vai devolver o seu dízimo de qual valor? Do todo ou do lucro? Você vai devolver o seu dízimo do lucro. Depois de você deduzir as despesas com mercadorias, com pagamento de empregados, você vai devolver o dízimo do que fica para você como lucro. Tá certo? Porque nós devemos ter o princípio de que nós não tínhamos e não temos nada se não for através da misericórdia que Deus tem suprido em nossas vidas. A lição traz aqui o exemplo da viúva de Sarepta,
que quando ali o país estava passando por fome, por seca, porque o povo desobedeceu a Deus, porque o povo deixou de ouvir a Deus, Deus manda Elias para a terra daquela mulher. E aí ele chega lá, encontra aquela mulher na frente lá da casa, procurando lenha para fazer seu último alimento, para ela e para o seu filho. E o que é que nós podemos aprender com este relato? Primeiro, que a fé é a confiança em Deus. Para todas as promessas de Deus, há uma condição. Elias pediu para que aquela viúva lhe fizesse um pão primeiro para ele. Que se ela fizesse o pão para ele, a farinha não ia acabar, o azeite também não ia acabar. Então, primeiro faze para mim, e a farinha e o azeite não faltará. Deus deve estar em primeiro lugar, porque Deus é dono de tudo. Tudo é dele. E Elias pediu que ela fizesse para ele aquele pão. Restava a última refeição para ela e seu filho, mas ela confiou no Deus de Elias. Ela sabia que ele era um homem de Deus. E a sua fé foi de que Deus iria cumprir o que Deus tinha prometido. Por que Elias foi até Sarepta? Porque a nação de Israel havia se desviado de Deus. A nação de Israel deixara de ouvir o assim diz o Senhor. E Deus passou por alto os lares de Israel. Se nós estivermos sendo infiéis na devolução dos 10% de dízimo, se nós estivermos sendo fiéis na devolução das ofertas a Deus, se nós estivermos sendo fiéis no tempo que Deus também nos concede, Deus vai passar por alto muitos lares de cristãos professos, como Deus passou por alto os lares de Israel. E Deus foi lá na casa de uma mulher que não era escolhida do seu povo. Deus, ele quer salvar a todos. E nós precisamos exercer essa fé que essa mulher tinha. Ela exerceu a fé em cima do conhecimento, em cima da luz que ela conhecia, que ela possuía. A sua fé e generosidade foram recompensadas. A sua farinha não acabou e o azeite também não. Nós precisamos devolver primeiramente para Deus. Ela confiou, ela devolveu primeiramente a Deus do que ela tinha. Ela ofertou a Deus. Ela só tinha um pouquinho, mas aquele pouquinho ela devolveu a Deus e Deus proveu. Não acredita você também que Deus vai suprir as suas necessidades, como supriu desta viúva? E a lição de quinta-feira nos diz sobre um dízimo honesto e fiel. 1 Coríntios 4:1. Como filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos, que tipo de pessoas nós devemos ser? A lição diz que nós devemos ser administradores fiéis, porque nós estamos esperando Jesus. Que nós sejamos achados fiéis. Fiéis na devolução dos dízimos e das ofertas. Porque a quantia indicada de 10% de nossa renda, Deus pede que seja devolvido. Nós aprendemos um outro aspecto, que o local da entrega é a casa do tesouro, o lugar de onde os ministros do evangelho são pagos. O terceiro aspecto é que o princípio de honrar Deus com a primeira parte da nossa renda deve existir. E que o propósito certo para a aplicação do dízimo é apoiar o ministério de evangelização. Há uma pergunta na lição de quinta que fecha a lição dizendo o seguinte: quando Jesus voltar, o que você quer ouvir de Jesus? Quando o Senhor voltar, eu quero ouvir, como na parábola, o que Jesus falou para aquele servo. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Não esqueçamos que o dízimo é do Senhor. E devolver o dízimo é uma questão de honestidade. Gerenciar para Deus é um princípio único e uma responsabilidade. Ele nos abençoa, nos sustenta e pede apenas um 10º. E então ele usa seu dízimo para prover os que estão no ministério, como fez para com a tribo de Levi durante a época do antigo Israel.
temos sido fiéis, temos levado a casa do tesouro, que nós possamos, dentro deste assunto do pacto do dízimo, repensar e tomar uma decisão de sermos fiéis, honestos, porque o Senhor vai cobrar, quando Ele voltar, o que nós fizemos com os bens que Ele colocou em nossas mãos. Que o Senhor nos ajude a sermos achados fiéis, para que recebamos das mãos do Mestre esse cumprimento de entrarmos na sua santa cidade e participarmos para sempre da alegria do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.